Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Nós já estamos no livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva e hoje é 16 de abril de 2022. O nosso propósito é de ler a Bíblia todo esse ano, se Deus permitir. Então vamos embora. Capítulo 3 de Juízes. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Está mostrando, gente, que o povo misturou. Não deveriam, né? Ter misturado o povo de Israel, com o povo do mundo, né? Com o povo que adoravam outros deuses. Deus avisou tanto para não misturar, mas misturaram. Né? Casaram com as filhas dele, deram as filhas dos israelitas em casamento a eles e adoraram os deuses deles. Então vamos ver em que vai dar. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Aserá ou Azerá, né? Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Ou seja, foram escravizados. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor. Gente, ainda bem que o povo de Israel sabe, né? Na hora que a barriga dói, sabe a quem vai pedir. Mesmo assim, né? É melhor vigiar. Vigiar e apegar-se a Deus, porque Ele é o Deus único. Porque quando provoca a ira de Deus, Deus permite que as pessoas caiam na mão do Satanás, né, para ser escravizado. Porque esse rei que escravizava os israelitas representa Satanás. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento,
e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Ponto. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Capítulo 4 de Juízes. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esse povo, a gente cai demais, né? Eu tô falando esse povo não, gente. Nós somos obstinados, né? O povo é sujeito a pecar, porque nós somos carne, né? Se não vigiar, erra mesmo. Tem que vigiar todos os dias da nossa vida. Todos os momentos, todos os minutos. Aí, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará de Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon,
e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Capítulo 5 de Juízes. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai. Perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido. Os camponeses de Israel já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses,
A guerra chegou às portas, e não se viam só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam. Em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Tá chamando, gente, ó, para todos louvar o Senhor, a música. Ó, louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem, presta atenção. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor. Os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte. Tudo é hino, tudo é uma música que ela compôs. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras. Ou melhor, é uma pergunta, né? Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Císera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar ao ruído de seus carros?
As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estão achando e repartindo, estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císara, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. É uma pergunta, né, gente? Vamos ler de novo. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas, como despojo para Císara, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. O capítulo 6 é grande. Então vamos parar por aqui, né, gente? Nesse livro, nós vamos conhecer a história de Sansão e Dalila. Essas pessoas que Deus levantava eram juízes. Então, e eram juízes daquela época, né? E Deus vai levantar também Sansão. Mais pra frente a gente vai ver. Agora, amanhã nós vamos ler o capítulo 6, Gideão. Quando Deus chama Gideão. Então tá bom, esse vídeo não vai ficar muito grande, não, ô, meus queridos. Se tem alguém de vocês que estão assistindo esses vídeos, se estiverem gostando, querendo acompanhar a leitura da Bíblia, então se inscrevam e ativem o sininho para as notificações que todos os vídeos que eu postar chegará para você acompanhar por ordem a Bíblia. Para não ficar... Pode ler também salteado, mas de repente se ler assim em sequência, você entenderá melhor a palavra de Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe, continue conosco, né? Dê o like, compartilhe se você tiver algum parente que gosta de ouvir a Bíblia, que às vezes não tem acesso a ler e tudo, para que eles possam ouvir os vídeos da Bíblia, porque vai ficando cada vez melhor. Nós estamos em Juízes, Josué, Juízes. Depois tem, eu esqueci por ordem agora, mas são muitos livros bons. Que ver Juízes, depois de Juízes, Ruth, depois 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É muita coisa boa para a gente aprender, para a gente conhecer as histórias bíblicas, os grandes heróis da Bíblia, para nós tomarmos posição também no nosso lugar, né? De sermos uma dessas pessoas em que Deus pode contar conosco, uma dessas pessoas que Deus possa usar, para que nós possamos observar a lei, cumprir e também propagar o Evangelho às pessoas que estão morrendo aí sem conhecimento de Deus, no sofrimento, né? Na depressão, na angústia, no ódio. A palavra de Deus, quando chega à vida da pessoa, ela muda. A palavra de Deus muda a sorte dessa pessoa. A pessoa é curada, a pessoa é liberta, a pessoa passa a ser feliz. Porque quando a palavra de Deus chega a luz, né, gente? Às vezes a gente está andando em trevas, né, como eu vivia sem Jesus. E quando a palavra de Deus chega, a gente vê que a gente está na luz e tudo se clareia, a gente enxerga tudo melhor. E dá para a gente vencer. Com a ajuda de Deus a gente vence os nossos inimigos. A Bíblia fala que nosso inimigo não é carne nem sangue. Às vezes a gente fica lutando a vida inteira com a pessoa errada. Às vezes você luta com o seu parente, com o seu tio, com sua tia, com seu pai, sua mãe, com seus primos, seus vizinhos. Fica de mal, briga, fica com raiva, faz fofoca. Mas você talvez está lutando com a pessoa errada.
Porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então, depois que eu descobri isso, minha vida mudou muito. Eu não brigo com as pessoas, minha luta é com o capeta mesmo. Com as armas que nós temos do Espírito, nós lutamos contra as armas espirituais da maldade, contra os demônios que agem nas regiões celestiais. Nossa briga é com ele, mas com Jesus na frente. Porque nós não temos força para lutar com esse espírito maligno, mas com o Espírito Santo, com a força de Deus, nós temos. Nós lutamos com ele, nós oramos em nome de Jesus. E ele se afasta. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vocês viram que o povo de Israel não tiveram êxito na caminhada deles porque se perderam, misturaram com os infiéis, igual a Bíblia fala, né? Não entrei em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão que tem o Deus vivo e os ídolos? E o povo de Israel não vigiou, largou, né? Distraiu, deu brecha. E foi olhar os vizinhos, né? O povo que morava em Canaã, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, e acabaram gostando do povo. E os homens quiseram casar com as moças de lá. E o povo de Israel deu as filhas deles também para casar com esses homens incircuncisos, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam o Senhor, era de outra fé. Então, deu no que deu, né? Aí Deus permitia que o mal viesse sobre eles. Então, e hoje não é diferente. Se a pessoa não vigiar, se a pessoa quiser experimentar o mundo, às vezes a pessoa quer dar um pulinho lá fora, né? Às vezes a pessoa é um cristão, né? Eu digo esses jovens evangélicos, filhos de cristãos, aí quer dar um pulinho lá fora, quer experimentar uma bebida, uma cerveja, uma droga, é um namoro, um sexo fora do casamento. Aí Deus permite, né? Se afundar mais. Que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, quando você começa a afundar, vai só afundando. Né? Se tiver tempo ainda de clamar ao Senhor, Deus sempre ouve e nos dá uma segunda chance. Mas se não tiver tempo, e se nessa brincadeira, vai embora, morre. Aí vai lá pro inferno. E não é da vontade de Deus que perca nenhum só, mas que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Filho de Deus, Ele que salva, é Ele que batiza com o Espírito Santo, Ele que cura, Jesus Cristo, e Ele que voltará para buscar a sua igreja. Então é isso aí, meus queridos, por hoje é só. Deus que abençoe, a paz seja convosco. Vamos continuar prestando atenção, ouvindo a Bíblia, porque vale a pena. Eu estou entendendo bem mais lendo assim com voz alta para gravar. Estou gostando muito. Então vamos continuar. Amanhã nós vamos ler a partir do capítulo 6, Gideão, a história de Gideão. Deus que abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.